Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e neste vídeo nós vamos conhecer um pouco melhor alguns instrumentos de laboratório, especialmente instrumentos para medição da massa e do volume. Bom, eu tenho aqui comigo alguns desses instrumentos para a gente ter pelo menos uma visão geral, pelo menos de uma pequena parte que eu tenho aqui comigo. E começando aqui pela massa, a gente mede massa com uma balança. A que eu tenho aqui comigo e que eu vou usar para uma série de experimentos é uma balancinha bem simples que eu comprei pela internet e que mede massas de 0,1 gramas em 0,1 gramas. Só que nos laboratórios por aí afora, nós encontramos com frequência as chamadas balanças semi-analíticas, que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que efetuam medições até a segunda casa depois da vírgula na unidade grama. E mais ainda, com uma precisão ainda maior, as balanças analíticas, que medem até a quarta casa depois da vírgula no grama. Evidentemente, para esse tipo de balança, qualquer soprinho de brisa é o suficiente para alterar a sua medição. Deste modo, as balanças analíticas são utilizadas em uma sala fechada, sem janela, para evitar a interferência de correntes de ar nas medidas que são efetuadas. Além disso, a balança analítica possui essa casinha que está aí, também para evitar ali uma interferência grande nas medições que são feitas. Falando agora dos instrumentos de medição de volumes, eu vou começar pelo mais simples que eu tenho aqui comigo, que é a proveta. A proveta é um instrumento graduado, no caso aqui é uma proveta de 10 mililitros, onde as divisões aqui das medidas são de 0,2. Inclusive por isso, essa proveta é considerada uma proveta de 10 mililitros, mais ou menos 0,2, já que esse é o intervalo mínimo das minhas medições aqui nessa escala. Existem também provetas de outros volumes e com outras precisões diferentes, como por exemplo esta aqui, que é uma proveta de 50 mililitros, com intervalo entre as suas marcações de 1 mililitro em 1 mililitro. Portanto, é uma proveta de 50 mililitros, mais ou menos 1. Ou também essa proveta aqui que é de 100 mililitros, também com intervalo entre as suas marcações de 1 mililitro em 1 mililitro. Portanto, sendo uma proveta de 100, mais ou menos 1 mililitro. E a principal influência em uma proveta ser mais ou menos precisa está relacionada com o diâmetro dela. Afinal, quanto mais fina for a proveta, para uma mesma adição de volume, há uma maior variação na altura do líquido e, consequentemente, eu consigo medir com maior precisão variações nesse volume. A gente consegue perceber isso bem comparando essas duas provetas de 50 e de 100 mililitros. Teoricamente, elas têm a mesma precisão, mas reparem na diferença entre os intervalos da escala de cada uma delas. A proveta de 100 ml, que também tem intervalos de 1 em 1 ml, assim como a de 50, tem essa escala bem mais juntinha, já que o diâmetro dos tubos é diferente. E para demonstrar aqui o uso da proveta, eu vou utilizar a minha provetinha aqui de 10 ml, com precisão de mais ou menos 0,2 ml. E o que nós precisamos fazer é justamente escolher qual que é o volume que nós pretendemos adicionar a determinado sistema e simplesmente encher a proveta até este volume. E a proveta às vezes tem um negócio meio chatinho, que às vezes formam algumas bolhas aqui que ficam atrapalhando a nossa medição. Mas se eu quiser adicionar, por exemplo, 4,2 mililitros, eu preciso acertar esse volume aqui. No caso, ela não está ainda em 4,2, porque o que importa é que o menisco, a barriguinha aqui da superfície da água, atinja a minha marca de 4,2, que é o primeiro risquinho acima do 4. Então eu preciso adicionar mais um pouco de água. E agora sim, com os olhos na altura da marcação da proveta, nós temos 4,2 mililitros. Mas a proveta em si não é lá um instrumento de muita precisão. Um instrumento mais preciso do que a proveta para adicionar uma determinada quantidade de volume a uma reação, um sistema, alguma coisa do tipo, é a pipeta volumétrica.
No caso aqui eu tenho uma pipeta de 10 ml. Existem também as graduadas, que também vão ter uma escalinha no tubo para a gente adicionar de maneira mais livre a quantidade que a gente quiser de uma determinada substância. Mas as pipetas não graduadas, apesar da gente só poder adicionar um volume fixo, no caso dessa 10 ml, são considerados instrumentos muito precisos de adição de volume, já que especialmente aqui na parte da medição, a gente tem um tubo bem fininho. E esse tubo bem fininho tem uma marquinha onde a gente pode ajustar o menisco da mesma forma que nós fizemos na proveta. Só que aqui nesse caso, como o tubo é ainda mais fino, variações ainda menores no volume causam uma grande variação na altura do líquido aqui nessa coluna. Além disso, as pipetas normalmente são calibradas, quando vão ser utilizadas em um laboratório de análise, por exemplo. E a calibração dessas pipetas normalmente se faz com água destilada. E nada mais é do que a medição, no caso dessa, de uma pipeta de 10 ml, da quantidade de água que cabe aqui dentro. Nós enchemos a pipeta até a sua marca com água e despejamos em algum recipiente previamente pesado para saber qual é a massa de água que foi adicionada ali. Posteriormente, buscando na literatura a densidade da água para a temperatura na qual está sendo realizado o experimento, é possível calibrar a pipeta, que pode não ter exatamente 10 ml de volume, mas talvez um pouco a mais e um pouco a menos. Mas de todo modo, este volume que for medido através da massa de água adicionada pela pipeta durante a calibração vai ser utilizado como o volume dessa pipeta para todo o cálculo efetuado a partir dos experimentos nos quais ela foi utilizada. E para utilizar a pipeta, normalmente nós utilizamos algum outro instrumento para fazer a sucção do líquido, já que ela é quase como um canudo, só que não é muito bom colocar a boca em nada que venha de um laboratório. No caso aqui, nós temos a chamada pera de sucção. A pera de sucção é um instrumento de borracha que tem 3 válvulas. Uma válvula aqui em cima, que quando eu aperto essa válvula abre, uma válvula aqui embaixo, que também quando eu aperto abre, e mais uma terceira válvula aqui, que apertou, abriu. Para utilizar a pera de sucção, nós antes de começarmos, apertamos a válvula para abrir a parte de cima e amassamos a borrachinha. Soltando a válvula, conectamos a pera de sucção ao topo da pipeta e pegamos com a pipeta o líquido que a gente queira transferir para um outro sistema. Para isso, a gente precisa apertar essa segunda válvula aqui da pipeta. Ao apertar a válvula, o líquido começa a subir aqui pela pipeta e nós vamos fazê-lo subir até acima da marcação da pipeta. Feito isso, nós vamos tirar a pera de sucção e rapidamente tampar a abertura da pipeta. Como o pessoal às vezes faz com algum canudinho para pegar pimenta no restaurante. Feito isso, nós vamos soltando o dedo aqui de cima até acertar a marquinha de 10 ml da pipeta. Posteriormente, essa pipeta vai para o recipiente onde eu quero despejar esses 10 ml e a gente simplesmente solta. Ao soltar, a abertura aqui de cima fica aberta para a pressão atmosfera e o líquido é despejado. Eventualmente fica alguma gotinha aqui no fundo da pipeta. Para isso a gente pode utilizar a pera novamente, abrindo essa terceira válvula aqui e pressionando essa borrachinha menor. Com isso a gente espirra o restinho de líquido que eventualmente tenha ficado na pipeta. E por último, e não menos importante, nós temos aqui um balão volumétrico. Os balões volumétricos também são instrumentos de volume fixo e são utilizados normalmente para o preparo de soluções nas quais a concentração precisa ser bem precisa, bem conhecida. No caso aqui eu tenho um balão de 100 ml, mais ou menos 0,1. Assim como a pipeta, o balão tem um pescoço bem fininho e uma marquinha aqui representando onde está a sua medida de 100 ml, que eu novamente preciso ajustar com a barriguinha do menisco da água. Para a utilização do balão volumétrico, que tem diversos volumes de 1 litro, de 50 ml, de 10 ml e assim por diante, nós adicionamos o soluto, normalmente numa forma de pré-solução, aqui nesse recipiente, e completamos o seu volume até 100 ml. Como as concentrações são expressas em quantidade de um soluto dividido pela quantidade da solução como um todo, balões volumétricos são instrumentos bastante interessantes para preparar soluções com concentrações bem determinadas.
Bom, e esses são alguns dos instrumentos. A balança nós vamos usar praticamente em todos os experimentos. A proveta é bastante utilizada no nosso experimento sobre densidades dos sólidos metálicos, que eu vou deixar o link aqui para vocês. O balão volumétrico é bastante utilizado no experimento sobre densidade das soluções. A pipeta também eventualmente acaba aparecendo e assim por diante. Na verdade, todos esses instrumentos são bem versáteis e utilizados em uma série muito diversa de experimentos por aí afora. Além desses que eu apresentei aqui, vale a pena também citar a bureta, que eu não trouxe aqui hoje, mas eventualmente nós vamos encontrá-la em um experimento chamado titulação ou volumetria, que, como o próprio nome da técnica já diz, nós utilizamos a medida de um volume adicionado de uma solução a outra com a qual ela reaja para conseguir medir, conhecer qual é a concentração de uma solução até então desconhecida. A bureta também é um tubo de vidro bem fininho e graduado, mas que tem uma torneirinha embaixo para a gente abrir e adicionar a quantidade de solução que for necessária ao experimento. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!